segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O Evangelho começa destacando a pregação de Jesus sobre a chamada ao arrependimento e à conversão. O encontro com Jesus precisa ser o encontro que vá transformando nossa vida, gerando arrependimento dos erros e um processo de mudança de comportamento. Em seguida, o Evangelho apresenta o chamado que Jesus fez aos pescadores. Pedro, André, Tiago e João, para que esses pescadores pudessem segui-lo de perto, como discípulo. E este discipulado, ele está em função de uma missão. A missão é pescar homens, aproximar as pessoas de Deus e levar as pessoas a um processo de conversão. Porque Jesus começa anunciando a conversão, chama discípulos para continuar a sua missão de levar os homens à conversão. Tanto o discipulado como a missão não é algo para poucos, alguns escolhidos, mas para todas as pessoas. O que vai ser diferente é a forma como a missão vai ser realizada por cada fiel, por cada vocação. Mas o que é comum de todos que são batizados, é que são chamados ao discipulado e são chamados à missão. E todos que se percebem discípulos, que se tornam discípulos, precisam assumir o compromisso da missão, o compromisso da evangelização. Não é uma questão opcional. Eu quero ser discípulo, mas eu não quero ter comprometimento com a evangelização e com a missão. É algo inerente. É um binômio. Discípulo, missionário. Duas dimensões do nosso batismo e da vida do cristão. E por isso eu pergunto, você se entende como discípulo de Jesus? Alguns talvez com menos tempo de igreja, alguns com mais tempo, mas você se entende como discípulo de Jesus? E quando falo discípulo, eu quero dizer, a pessoa que quer ser formada pelos valores do Evangelho. Você quer ser formado pelos valores do Evangelho ensinado por Jesus? Quando a pessoa começa a questionar muito a Escritura, a doutrina, bem, parece que ela não quer ser formada por esses valores. Talvez ela tenha uma simpatia por esses valores, mas quando assumimos uma postura de discípulos, nós então nos submetemos ao Mestre e ao que Ele ensina, para sermos formados, moldados, transformados. E por isso eu repito a pergunta, você se reconhece como um discípulo de Jesus? Você pode ter anos na igreja e não ser um discípulo, ou não se portar como um discípulo. Você, que ao responder para si mesmo essa pergunta, dizendo, eu sou um discípulo de Jesus, você está comprometido com a evangelização? Quando você olha o seu cotidiano, quando você olha as suas ações, quando você olha a sua preocupação, você está comprometido com a evangelização? É algo que toma o seu tempo? É algo que é prioridade na tua vida? Quantas pessoas você, ao longo dessa semana, se empenhou em aproximar de Deus? Qual foi o esforço que você teve ao longo desses últimos dias para aproximar as pessoas de Deus? Ciente que a missão não é uma realidade opcional,
mas uma questão constitutiva de quem se torna discípulo. Na primeira leitura de hoje, ouvimos o relato de Jonas. E Jonas é um exemplo de resistência à vontade de Deus. Deus diz para Jonas: vai para Nínive, à sua direita. Jonas pega e vai para a esquerda, vai para o sentido contrário. Jonas foge da vontade de Deus. Deus, sem tirar a liberdade de Jonas, vai tentando criar situações para que Jonas possa voltar para a vontade de Deus, possa assumir a vontade de Deus. Não é como que negou a vontade de Deus, fugiu da vontade de Deus, não tem mais jeito. Deus vai criando situações para que Jonas reoriente a sua vida para Deus, assim como Deus faz com você e faz comigo também. Mas o texto diz assim: a palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela segunda vez. A primeira, Jonas nega. Mas foi dirigido de novo. Porque, repito, Deus vai insistindo conosco, vai insistindo em nos colocar ordenadamente, segundo a vontade dEle, mas respeitando nossa liberdade. E por isso tem mais uma pergunta para você. Quantas vezes a palavra de Deus foi dirigida a você e você não deu importância? Quantas vezes você percebeu que Deus te movia a uma mudança de comportamento, a deixar um vício, a de repente assumir uma virtude, assumir uma prática mais de oração, ter uma proposta mais colaborativa pastoralmente, ter uma atuação mais agregadora na família, no trabalho? Quantas vezes a palavra de Deus foi dirigida a você e você não acolheu? E você não permitiu que essa palavra mudasse o teu comportamento, mudasse o seu jeito de ser? Quantas vezes? É algo que a gente vai percebendo. E a gente pode resistir. Podemos relutar. E é isso que muitos fazem. Relutam ao acolhimento da palavra. O Salmo, ele aparece para nós como uma resposta. Uma resposta que precisa ser assumida por cada um de nós. E todos nós temos dificuldade de mudar o rumo, de mudar os nossos planos, em coisas simples, coisas do cotidiano. A família começa a idealizar um programa, um passeio. Cada um quer fazer uma coisa diferente. A dificuldade de abrir mão para realizar, aquela ação em prol do outro membro da família, o que o outro quer fazer. Às vezes, organizamos nosso dia, nossa rotina, e vem uma situação que muda, ficamos bravos, mal-humorados, emburrados. Os amigos, às vezes, vão montar um passeio e a dificuldade de convergir as posições, porque cada um quer fazer uma coisa diferente. Não é uma experiência nossa do cotidiano? A dificuldade de ceder, de mudar os planos, de mudar o que tínhamos já idealizado fazer. Quando a gente pensa na fé e nos planos de Deus para a nossa vida, o que Deus nos pede que seja mudado geralmente são coisas muito mais profundas. E se nós resistimos a questões pequenas do cotidiano, quanto mais o fazemos com Deus, que nos pede transformações exigentes, difíceis e profundas. Resistimos ao que Deus nos pede, que toca mudanças e transformações.
Mas é preciso ter coragem de rezar com o salmo e de responder a Deus com o salmo, que diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Rezar pedindo ao Senhor que eu veja a tua vontade, que eu tenha entendimento sobre qual é a tua vontade, que eu consiga discernir qual é a tua vontade, porque seguindo a minha própria vontade já me perdi, já errei, já me arrependi tantas vezes. Não é assim? Quantas vezes já nos arrependemos porque decidimos coisas de nossa vida sem levar a oração, sem escuta de Deus, decidimos sozinhos, e as decisões acabaram nos levando a ações erradas, escolhas erradas, das quais nos arrependemos. Certamente todos nós já nos arrependemos de escolhas que fizemos, todos nós, porque escolhemos os nossos caminhos, e não escolhemos os caminhos de Deus para a nossa vida. E toda vez que você e eu escolhermos o nosso próprio caminho, e não o caminho de Deus, iremos nos arrepender. Por isso importa rezar: Senhor, mostrai-me vossos caminhos, que eu veja, que eu entenda, que eu tenha discernimento. E depois, não basta só saber qual a vontade de Deus, é preciso então querer assumir a vontade de Deus como uma vontade pessoal. A primeira parte da oração é que possamos ter clareza sobre o que Deus quer para nós. Mas uma vez sabendo o que Deus quer para nós, é preciso assumir o que Deus quer. E aí a segunda parte da resposta do Salmo: vossa verdade me oriente e me conduza. Vossa verdade me oriente e me conduza. É como dizendo para Deus: Senhor, eu quero a tua verdade para a minha vida. Eu quero que a tua verdade guie toda a minha vida e guie as minhas escolhas e guie os meus passos. Que eu veja e que eu seja capaz de cumprir a vontade de Deus. E eu repito: você quer viver como discípulo de Jesus? Você quer seguir Jesus de perto? Você quer assumir a missão dele? Então, precisa responder: vossa verdade me oriente e me conduza. E o que o Senhor pede a nós hoje é um caminho de arrependimento dos pecados e de conversão. É uma atitude de abertura necessária para sermos formados. Ninguém entra no colégio e diz: essa matéria eu não quero, aquela eu não quero. Esse professor aqui, nem pensar. Entra no colégio e é formado pelo colégio. Quando nos tornamos discípulos, é preciso a docilidade para sermos formados. E terceiro, que possamos ter uma atuação corajosa como evangelizadores. Seja sempre discípulo, ao longo de toda a vida, para que possamos aprender sempre, possamos ter essa atitude de conversão, de adequação da vida ao querer de Deus. Mas é preciso ser também sempre missionário, mesmo sem saber teologia, mas é preciso que o missionário tenha a capacidade de comunicar a sua experiência de fé, comunicar o amor que aprende a reconhecer de Deus para conosco.
Se não sabemos explicar teologia, que você saiba ao menos explicar o quanto Deus te ama e quanto você encontra o amor de Deus na tua vida, e comunique então a tua experiência de amor com Deus. E se você encontrou Jesus, escuta Ele dizendo, sussurrando no teu ouvido, escuta Ele falando no íntimo do seu coração, com as mesmas palavras que disse aos discípulos: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me, discípulo, para que sejamos pescadores de homens, para que possamos levar as pessoas à conversão e ao encontro com Deus. Gostaria de propor o refrão do Salmo, que cantássemos o refrão do Salmo, e que cantássemos o refrão do Salmo numa disposição de oração, numa disposição de quem se reconhece discípulo, se reconhece missionário, de quem quer permitir Deus agir na tua vida, de quem quer se permitir ser instrumento nas mãos de Deus, na vida de outras tantas pessoas. Eu te convido a cantar: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduz. Vamos cantar juntos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Feche seus olhos e cante baixinho. Vamos cantar de novo. Vai entrando nesse clima de oração e vai percebendo Deus presente, e vai dizendo para Ele esse refrão cantado em forma de oração. Vamos cantar baixinho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mais uma vez. Vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Que possamos permitir Deus nos conduzir, porque já erramos muito. Que de fato essa oração possa encontrar respaldo na nossa vida cotidiana, e a vida de todos nós possa estar nas mãos do Senhor. Assim seja.